Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos ao Evangelho de João, capítulo 21, 20 a 25. Pedro, virando-se, viu que os seguia o discípulo a quem Jesus amava, aquele que, durante a ceia, se tinha reclinado sobre o peito de Jesus e perguntado: Senhor, quem é que te vai entregar? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este, o que será dele? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu, segue-me. Espalhou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não lhe tinha dito que não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho desses fatos e que os escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Reflexão: olhar para Jesus e não para o lado. Olá, meus queridos e queridas aventureiros da fé. Hoje vamos conversar sobre um trechinho do Evangelho de João que é super legal e nos ensina algo muito importante. A história começa logo depois que Jesus, nosso mestre e amigo, conversa com Pedro, aquele que Jesus tinha chamado para cuidar das suas ovelhinhas. Imaginem a cena. Jesus e Pedro estão ali, depois de uma conversa muito séria, e Pedro, curioso como a gente às vezes é, vira-se e vê João, o discípulo que Jesus mais amava, vindo atrás. Ele não resiste e pergunta para Jesus: Senhor, e esse aqui, o que vai ser dele? Perceberam que Pedro, em vez de continuar focado no que Jesus tinha acabado de pedir a ele, que era apacentar as ovelhas, desviou o olhar para o lado? Ele quis saber do futuro do amigo. E qual foi a resposta de Jesus? Foi uma resposta que a gente precisa guardar no coração. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu, segue-me. Essa frase, meus amigos, é um tesouro. Jesus nos ensina algo muito valioso aqui. Muitas vezes, a gente se distrai olhando para o lado, para a vida dos outros, para o que o amigo está fazendo, para o que o colega tem ou deixa de ter. A gente se compara, fica com inveja ou até mesmo se preocupa demais com o que não é problema nosso. Mas Jesus nos diz: o que isso te importa? Tu, segue-me. Ele nos chama a focar na nossa missão, no nosso caminho com Ele. Cada um de nós tem uma história única com Jesus, uma missão especial. O que importa é seguir a Ele, com o coração aberto, fazendo o que Ele nos pede. Não importa se o coleguinha está fazendo algo diferente ou se a missão dele parece mais fácil ou mais difícil que a nossa. O importante é o nosso sim a Jesus. Sabe por que João era o discípulo a quem Jesus amava? Porque ele estava sempre perto, sempre atento ao Mestre, com o coração aberto para Jesus. Ele não se distraía com as coisas que não eram importantes. E por isso, ele pode ver e depois escrever tantas coisas maravilhosas sobre Jesus, como nos diz o final desse evangelho. O texto fala que se tudo o que Jesus fez fosse escrito, nenhum mundo caberia de tantos livros. Isso nos mostra que Jesus é um mistério tão grande, tão cheio de amor e maravilhas, que a gente nunca vai parar de aprender sobre ele. E a melhor forma de aprender é seguindo-o. Então, meus queridos, quando a gente sentir vontade de olhar para o lado, de se comparar, de se preocupar com a vida dos outros, lembrem-se da voz de Jesus. O que te importa? Tu, segue-me. Olhemos para Jesus, nosso mestre, nosso amigo, e sigamos os seus passos com alegria e confiança. Que essa mensagem nos ajude a focar mais em Jesus. Que tal você tentar hoje olhar menos para o lado e mais para o que Jesus te chama a fazer? Que Ele abençoe cada um de vocês. Se inscreva, curta, comente e compartilhe.